Tem muita gente que acha que sabe o que é nascer de novo. Tem gente que pensa que sabe isso, porque é um grande engano. É um grande engano, porque as pessoas foram doutrinadas na religião e passaram a crer que o que Jesus chamou de novo nascimento tem a ver com o cumprimento de alguns ritos, dependendo do grupo religioso cristão. Se você é católico, o novo nascimento começa no seu batismo, quando você praticamente havia nascido. Aí depois tem as evoluções das crismas, das manifestações públicas de crença religiosa, vem a primeira comunhão, e você vai prosseguindo, dando testemunho. Se você continuar frequentando a missa e tomar a Eucaristia com frequência regular e abster-se o máximo possível de pecados comportamentais, e tendo a urgência de fazer isso, tornar-se uma confissão para o seu sacerdote e obedecendo os ritos do perdão, que são então ensinados na forma de um sistema de rezas numa quantidade tal que chega ao ponto de indulgir você do seu pecado por essas práticas. E aí você crê que está fazendo manutenção do novo nascimento. Ou no meio evangélico, tem de todo tipo. No meio evangélico protestante, por exemplo, há aqueles que batizam na infância, como é o caso dos presbiterianos, como é o caso dos anglicanos, dos episcopais, dos luteranos, de muitos grupos religiosos históricos que batizam os seus filhos na infância. Os meus filhos foram batizados na infância, assim como eu fui batizado na infância 2 vezes, na Igreja Católica, por causa do meu pai e da família dele, e na Igreja Presbiteriana, por causa da minha avó e da minha mãe, que frequentavam lá já há muitos anos. E então eu fui batizado na infância. Me lembro de que quando eu já era um garotinho, me levaram na Igreja Católica do centro da cidade, havia muitas no centro, e classudas, me levaram numa delas e eu recebi uma crisma lá, um negócio, eu achei meio esquisito, e depois veio um padre, passou o dedo na língua e passou na minha testa, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E fiquei com uma vontade danada de sair correndo ali para lavar a testa, aquela coisa de menino, que coisa mais esquisita, mais bizarra. Meu Deus, o que é isso? E tem os batismos de igrejas onde você só pode se batizar depois de uma certa idade, depois, por exemplo, dos 12 anos. E aí o batismo vira uma espécie de bar mitzvah, batista, ou de algum outro grupo que adote a prática do batismo depois de uma certa idade. Aí, em geral, o modo de batizar é por imersão. E aí, se a pessoa entrar no ciclo de se tornar dizimista, de frequentar, de se engajar em algum grupo da igreja, ou nunca deixar de se engajar à medida em que for crescendo de maneira etária,
se estiver sempre ali, se for aquela pessoa educada, fina, comportamentalmente ilibado, sem nada a se dizer dele, ele é um nascido de novo. Na igreja pentecostal, por exemplo, a categoria, o protocolo do novo nascimento já é uma coisa diferente. Você tem que ouvir uma pregação ou um testemunho do poder de Deus e ter, de preferência, uma reação de muita dor, de muito sofrimento, por se sentir um pecador completamente devastado e chorar, e chorar, e chorar. E aí os irmãos já vão reconhecer que você se converteu, que você nasceu de novo. Mas eles com certeza dirão, especialmente nas Assembleias de Deus, que agora está faltando uma outra coisa, que é uma segunda bênção, chamada o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo tem que ser caracterizado por falar em línguas estranhas, ou tem que ser marcado de dons muito visíveis, mas nada substitui o falar em outras línguas. Então, todo mundo tem que falar em outras línguas para ter dado o passo adiante do novo nascimento, da regeneração e da bobagenzinha do perdão dos pecados e da salvação, para receber, então, o poder que fará do indivíduo um ser super, super, super poderoso. E aí, quando chega alguém, e na maioria, desculpa, deixa eu continuar, e na maioria das igrejas de natureza emocional, de mais ênfase na emoção, no choro, no rodopio, no grito, na catarse, essas coisas é que definirão essas subtezas, esses desmaios, esse revirar de olhos, esse cair estremecendo-se, essa espécie de ataque epilético, mas nesse caso é uma bênção do Espírito. Se isso acontece, então a transformação de Deus, o novo nascimento acometeu você. Mas eles continuam estimulando você a participar disso, a sofrer isso a vida inteira, até que chega o dia que um monte de gente cansa de cair, de não estou mais afim, cansa de falar em línguas que ele teve que aprender com o apóstolo Arnaldo, cansa de um monte de coisas. E diz, meu Deus, isso nunca aconteceu de dentro para fora, nunca foi sincero. Ele, no entanto, vai embora da igreja, que é aquela agremiação, que é o pessoal do clube religioso dele, da torcida denominacional. É uma torcida, como a do Flamengo, a do Fluminense, a do Vasco, a do São Paulo, a do Santos, a do Palmeiras, a do Fortaleza, a do Atlético Paranaense, a do Coritiba, a do, meu Deus, do Atlético, do Galo, do Cruzeiro, do América Mineiro, do Nacional, do São Raimundo, do Paysandu, do Náutico. Enfim, são só torcidas organizadas, mas são obra da carne. Mas o cara a si mesmo se sente desigrejado. E eu fico vendo um monte de desigrejados e perguntando, meu Deus, esse cara nem nasceu de novo. E nem sabe ainda, mas ele já se sente um desviado, porque disseram a ele que ele
porque deixou de vir, se desviou, que ele precisa ser restaurado, que apesar dele ter nascido de novo um dia na igreja, e já ter cantado no coral, e já ter sido obreiro, e já ter sido tanta coisa, se desviou, voltou para o mundo, está bebendo cerveja, está gostando de mulher, mas não quer casar, está gostando de homem, mas não quer que ninguém saiba, está gostando de mulher, mas ninguém pode saber. Enfim, é o de sempre, o cardápio. Ou se divorciou, ou se amigou, se conjugalizou, foi namorar conjugalmente uma pessoa, ou qualquer que seja a razão de natureza de costumes ou de morais religiosas que o cara supostamente tenha infringido. E aí, essas infrações de trânsito em rua de religião fazem ele pensar que se tornou um nascido de novo desviado. E aí no Brasil já são 14, 15 milhões ou mais. É a segunda maior denominação do Brasil, é a dos desviados e desigrejados. Ao mesmo tempo, se você pergunta a eles, escuta, está a fim de voltar? A maioria não quer nem pensar, ficaram com traumas. Trauma que os faz dizerem, não, Deus me livre, e ao mesmo tempo uma culpa que os faz sentirem-se em estado de rejeição da parte de Deus, porque eles não gostam da maluquice humana, feita em larguíssima escala, em nome de Deus. E aí, tal desigrejado, angustiado, ele não quer, porque ele não consegue, e ao mesmo tempo, mesmo não conseguindo, ele sofre de culpa por não poder, por não saber mais, por não dar mais para ele. Eu quisera que pelo menos todos eles viessem me assistir aqui. Porque aí, logo, logo, um monte de reversões estariam acontecendo, como já estão. Há algum tempo, algumas décadas. Eu me lembro quando a gente começou a falar aqui na Vem Ver TV na internet, e quais eram os temas, quais eram os assuntos. Quando eu iniciei meu site, caiofabio.net, os assuntos eram outros. Isso tudo agora se tornaram águas passadas. Os temas foram virando, mas enquanto isso eu apanhei. Mas Paulo dizia, eu ofereço meu lombo em favor de vocês, para que a glória da percepção do Evangelho, da graça de Deus aos gentios, que somos nós, não seja arrancada de vocês, e eu não tenha assim corrido em vão. Por isso vos anunciei a graça de Deus. Isso vem mudando coisas, compreensões, percepções de pastores que aceitam e aí começam a repetir nas suas comunidades, mesmo que não digam. Mas o que me importa é que consertem a si mesmos e espalhem essa palavra que não é minha, que não tem direito autoral, é de Cristo Jesus, é do Evangelho. E eu vejo como muitos têm sido animados no curso das décadas, a mesmo de maneira anônima, irem falando, como eu vejo entre os chamados desigrejados a quantidade enorme de grupos caseiros
que foram se formando sem terem nada a ver com o caminho da graça. Aliás, o caminho da graça foi só um modelito de como isso poderia se expandir, está crescendo e vai crescer, e ninguém vai segurar. O futuro já está garantido. Os filhos e netos dos que podem odiar essa revolução silenciosa não sabem mais voltar atrás. Todo mundo que dá um mínimo de ouvidos não sabe nunca mais voltar atrás. É por isso que é tão apavorante, porque é profundamente lacerante e transformador. Então, chame o pessoal para eles ouvirem mesmo, entenderem o que é novo nascimento. Se der tempo, a gente conversa. Mas eu quero que o Braulio bote o nosso tema de hoje aí, que é o papo de graça entre Jesus e Nicodemos. Como nascer de novo. É, de fato, o tema em questão. Eu vou pedir para minha mulherzinha, que deve estar assistindo, para pegar o meu copo de água fresca, minha caneca que eu deixei ali em cima. Eu creio que foi da geladeira, aqui de cima no quarto, e vim aqui para o escritório. Desculpem. Como nascer de novo? É o papo de graça entre Jesus e Nicodemos. Como nascer de novo? Chama todo mundo, compartilha, chama. Quem entra, vai botando aí, já pela alegria da fé, o seu dedinho, porque a sua vida vai ser impactada. Eu já preguei sobre isso 1,5 trilhão de vezes. Mas hoje eu não quero pregar. Eu quero conversar de maneira simples, a mais simples de todas, porque isso aqui pode mergulhar a gente em mundos e mundos e mundos de complexidades. Mas eu quero iniciar por onde as coisas profundas começam, que é sempre no piso da simplicidade. Um papo de graça entre Jesus e Nicodemos. Como nascer de novo? Nicodemos tinha ouvido falar de Jesus. E tinha ouvido falar, sobretudo, dos milagres de Jesus, dos sinais de Jesus. E João, que narrou esse episódio, não estava nem um pouco preocupado com sequência cronológica. Isso aqui é uma mensagem onde ele começa. Todos os milagres que ele coloca aqui são milagres para significarem algo sobre o fato de que Jesus é o Filho de Deus. E eu não tenho tempo também para ir mostrando como ele dividiu o evangelho dele todo entre esses milagres, que serviram apenas de metáfora, de analogia, para que o aplicativo acontecesse. E aqui, depois de vir das bodas de Caná da Galileia, da religião das talhas da religião serem convertidas em talha de amor conjugal, de relação humana, de água em vinho, de bodas da alegria, onde a alma humana se transforma em noiva do amor de Deus. Ele chega aqui e apresenta Nicodemos, que ele considerou nessa sequência de visitação daquelas coisas empedradas, das talhas de pedra, pelo conteúdo da alegria e da vida que era Jesus no templo.
que era Jesus entre eles, ele vem para a necessidade do religioso, porque Nicodemos era um dos religiosos mais sérios e respeitados daquele tempo. Ele era um homem íntegro, nada pesava contra ele, ele era um grande teólogo, ele tinha tido o melhor tipo de educação e ele era profundamente religioso a ponto de ter se tornado, na meritocracia religiosa, um membro do Sinédrio, era uma espécie de senado da religião, e um senado que fazia interface com os poderes romanos e com os poderes constituídos por Roma. Era muito poder aquele do qual Nicodemos estava investido. Ele carregava uma força institucional grande. E ele, sendo um homem bom, ficou impressionado com o que ele ouvia sobre Jesus. Quem sabe ele já estivesse ouvindo há muito tempo. É só o Evangelho de João que começa com essa história, mas a história de Jesus, quem sabe colocou Nicodemos lá no meio de tudo, ou lá quase no fim. Ninguém sabe. Não há essa cronologia. Mas o fato é que há esse encontro. E esse senador religioso, esse grande teólogo, Nicodemos, vai ter com Jesus à noite, porque ele não queria se comprometer. Ele era muito respeitado, ele tinha um nome a zelar, ele não queria perder créditos no meio e no ambiente crítico, religioso. Ele não queria ser chamado de um empolgado, inculto, por ter ido visitar ou buscar uma conversa com aquele jovem rabino que não tinha treinamento acadêmico nenhum, que crescera como carpinteiro lá em Nazaré, na Galiléia, de onde não podia vir nenhuma coisa boa, era o que eles diziam. Então ele tinha um nome a zelar. Como eu já ouvi algumas vezes, pessoas que tinham passado a vida me bajulando para lá e para cá, mas bajulando e incensando como você não pode nem sonhar. E aí, depois do ano de 98, algumas delas encontraram comigo e me disseram que criam que eu era o mesmo homem, que eu só estava melhor e mais maduro, mas que elas nunca mais iriam poder se aproximar de mim, porque elas não queriam receber o juízo que pairava sobre mim no coração dos outros, embora elas soubessem que eu sou quem eu sou, me ouvissem, me repetissem. Eu ouvi e ouço isso ainda muito, cada vez menos, mas eu ouço. Tem muitos Nicodemos entre nós. Muita gente que gosta da verdade, que reconhece a verdade, que sabe a verdade, que se admira com a verdade, que tem sensibilidade para reconhecê-la, ou inteligência para perceber os sinais e as evidências dela, mas não tem coragem de irem até o fim do processo. Então chega esse homem à noite, um dos maiorais é o que diz aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, de toda aquela sociedade. Ele veio ter com Jesus à noite. E ele disse: mestre,
Rabi, Rabai, Rabino, que significa a mesma coisa, mestre. Nós sabemos, ele pluraliza esse conhecimento. Eu não sei a quem ele está incluindo, mas provavelmente alguns do próprio Sinédrio de Israel. Porque José de Arimateia veio a crer. Quem sabe havia outros lá também. Quem sabe havia um pequeno grupo que conversava. O fato é que ele não diz eu sei, ele diz sabemos. Ele também podia estar vendo o testemunho do povo e de gente que não era boba, mas estava chocada. E cria que aquele homem era uma manifestação da bondade de Deus, no mínimo, naquela época, naquele tempo, naquele zeitgeist. No mínimo isso. E aí ele vai para essa conversa e diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E ele diz que essa é uma conclusão teológico-moral. Ele era praticante daquilo que eu chamo de teologia moral de causa e efeito. A maioria dos religiosos praticam essa teologia moral de causa e efeito. A conclusão é essa. Nós chegamos à conclusão de que tu és vindo da parte de Deus, porque as evidências de sobrenaturalidade que tu carregas só pode acontecer em alguém que seja um médium do Deus vivo e eterno, que seja um veículo dele. Então, no mínimo, a gente sabe isso por lógica teológica, por causa da teologia moral de causa e efeito, que diz que diante de Deus a gente tem exatamente aquilo que seja equivalente à nossa prática moral visível de irrepreensibilidade nos costumes, nos modos e nas práticas. Isso é a moral. E tem a teologia que diz que aquele que compreendeu quem é Deus vive assim, moralmente, como um homem de bem, nas exterioridades, no mínimo. E aí, se atrás e além disso houver milagres e sinais, mais validado na sua santidade total esse indivíduo é. De modo que, mesmo que ele seja um canalha, mas se ele vier e acontecerem milagres e sinais, todo mundo crê. Porque quase todo mundo entende o mundo espiritual como sendo algo orientado a partir da teologia moral de causa e efeito, você entendeu? É como a teologia dos amigos de Jó. É a teologia denunciada por mim no livro Enigma da Graça e no livro Sem Barganhas com Deus. Teologia moral de causa e efeito. Os amigos disseram, Jó está todo ferrado assim, porque deu uma de santo a vida inteira e escondeu um pecado gravíssimo que está agora se manifestando como falência de todas as coisas, como morte dos filhos e como doença, praga, cânceres e tudo mais nele. E aí ficaram lá oprimindo Jó dias e dias, dizendo confessa, confessa, confessa. E Jó dizia, eu não tenho que confessar. Eu só estou sendo massacrado por isso.
Agora, vamos falar com Deus. Eu tomo a Deus como meu advogado para me representar contra Deus, porque eu é que não estou entendendo nada. E, no fim, Deus justifica Jó, porque não existe essa tal de teologia moral de causa e efeito, porque pela graça, favor e merecido sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras externas, como as de Nicodemos, para que ninguém se glorie. No entanto, crendo nele, somos transformados, nascemos de novo. E então, nós andamos segundo ele e damos os frutos e praticamos as obras que foram preparadas como fruto natural para todo aquele que anda no Espírito de Cristo Jesus.